Olá, alunos! Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, a gente vai começar com história, tá certo? Então, antes de a gente iniciar a aula, vamos começar com a nossa oração. Então, juntando as mãos, oremos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por tua criação, te agradecemos pela dádiva que tu nos dá de a cada dia ter um novo acordar, ó Pai, para que assim possamos a cada dia consertar os nossos defeitos de acordo com a tua palavra, Pai, de acordo com o que tu queres. Senhor, nos dá um dia abençoado, de muito estudo, que tu possas também perdoar os nossos pecados, pois sabemos que estamos falhando contra ti. Obrigado por tudo, pelo teu perdão e por todas as bênçãos. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então, queridos, vou ler um versículo para vocês, que se encontra lá em Ezequiel 34, versículo 29. Diz assim: levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Tá? Então a gente vê aí um versículo que trata sobre plantação. E nessa época o povo, a população, né, seja ela onde fosse, vivia do seu cultivo, né? Tinha sua terrinha e lá plantava para poder ter o seu alimento, tá? E justamente falando sobre essa plantação, a gente vai dar continuidade, né, no segundo reinado, mais especificamente falando sobre o cultivo do café no Brasil, tá? Então, economia cafeira, vocês peguem lá o livro de vocês e abram na página 410. Então, a página 410, tá bom? Começa aí na página 410 o nosso pequeno texto, tá? Então, quando a gente estava lá no primeiro reinado, a gente viu que tratou justamente sobre um pouco, falando sobre a economia cafeeira, que lá falava que no segundo reinado foi que, né, a economia cafeeira começou a crescer com a sua produção dentro do Brasil. E a que se deu a tudo isso? Esse crescimento da economia cafeeira, da produção de café no Brasil. Então, naquela época não se plantava só o café. Lembra que a gente tinha a cana-de-açúcar? A gente tinha cana-de-açúcar. Tínhamos também plantação de algodão, de tabaco e tinha o de café, que foi o produto que começou a se destacar, né, no Brasil e fora do Brasil. E a que se deu esse destaque? Lembrando que tinha mais outros produtos, tá, gente, além desses. Então, por isso que eu botei 3 pontinhos. Existiam outros produtos, mas esses eram o que estavam em maior evidência naquela ocasião. Então, esse destaque do café começou a se dar por causa da monocultura. O que seria isso? Monocultura antigamente, hoje não é mais assim, mas antigamente as pessoas que tinham terra, se fosse cultivar café, só cultivava o café, só fazia o plantio de café, certo? Hoje em dia já não é mais assim. Com os estudos que vão se havendo, então eles veem que acabou o cultivo, né? A safra de café, vamos plantar o quê? Agora a gente vai para soja, porque o tipo de clima agora é favorável para soja, então vai plantar soja. Antes não. A monocultura era só com o café. Além disso, a monocultura se dava por causa da mão de obra. A mão de obra era assalariada, então as pessoas eram pagas para fazer tudo. O plantio, e aí depois do plantio, né, o cuidado com o solo, com a mercadoria, até chegar a época de ter o seu retorno, certo? Fazendo a colheita, ok? Além da monocultura,
cultura, o café ele ganhou um aumento de consumo muito grande. Então as pessoas passaram a consumir o café cada vez mais. E aí o café começou a aumentar o preço lá nos outros países, no exterior. Por isso que o café ganha uma maior expansão e um maior crescimento dentro do nosso país, porque aí as pessoas começaram a exportar cada vez mais do Brasil, porque o aumento, né, das pessoas consumindo cada vez mais e também porque o preço daqui estava mais favoráveis a eles, tá? E também a facilidade de se plantar café. Então, o Brasil, ele é um país favorável, né, com seu clima, com seu tipo de solo favorável à plantação de café. Então, por isso que o café também cresce cada vez mais naquela época, certo? Com esse plantio. Clima, tudo vai ajudando. Antigamente, antes de ter esse crescimento do café, ele só era produzido para consumo em casas normais. Então as pessoas plantavam café dentro da sua terra, né? Tirava, colhia e aí usufruía dentro da sua casa. Por isso que começou a ter esse aumento. Então esse aumento deixou de ser só dentro da casa e passou a cada vez mais se expandir. O café, ele teve um maior destaque, certo? Não começou aqui, tá certo? Então ele começou a ser na Guiana Francesa, era esse nome do país que eu estava tentando lembrar. Então começou na Guiana Francesa, né? Se vocês forem olhar no mapa, a Guiana Francesa faz uma divisa com a parte norte do nosso país, ok? Então foi trazido de lá esse café e aí começou o cultivo lá naquela região que a gente já viu, Rio de Janeiro, São Paulo, uma parte de Santa Catarina. Então começou a cada vez mais a crescer esse plantio. E o Vale do Paraíba, em oeste de Paulista, certo? Começou a ganhar espaço, ultrapassando as outras cidades no seu plantio de café, tá certo? Então, gente, esse é o resumozinho que nós temos aí do nosso texto, tá bom? E aí, eu vou querer que vocês façam o seguinte, um resuminho. Ah, tia, é muito difícil. Não, vocês vão pegando só essas partes importantes. Tá vendo aqui o que eu destaquei? Vocês destacam aqui também, ou eu posso destacar, e aí mando para vocês e vocês transcrevem, certo? Esse resumo, beleza? Além desse resumozinho que vocês vão ter que fazer no caderno, vou querer aqui, ó, essa atividade da página 411, tá? Então, tá bem prático, só são 3 questõezinhas. Primeira questão, letra A com letra B. Quais elementos compõem a paisagem? Então, bem fácil, né? Quais elementos compõem a paisagem? Do que é que a gente, da paisagem? Do que é que a gente está falando? Então, tá fácil de responder. B. Qual é o contexto histórico retratado nessa obra? O que é que está se tratando nessa obra? Gente, é só ligar com o que a gente está falando e aí dar uma resposta, né, que tenha coerência, por favor, tá? Desenvolvam, tentem desenvolver também. Segundo, aqui, ó, tem um gráfico e explique o que é possível afirmar sobre a produção cafeeira em comparação com os demais produtos no período. Então aqui vocês vão fazer uma comparação, né, de acordo com o que eu falei ali, os produtos que eram, né, consumidos e exportados do país. O que é que a gente vai falar? A gente vai falar qual era o produto que mais estava em crescimento, certo? E por que se dava esse crescimento em relação aos outros produtos, tá certo? E aí vocês vão respondendo essa atividade. Só tem essas
3 questões, né? Que é a letra A, a letra B. Então, 3 questões e a segunda questão, tá? E aí, e o nosso resuminho, tá? Eu vou mandar para vocês para facilitar, para ajudar, para não ser tão má com vocês, tá bom? Então, meus queridos, por hoje em história é só, mas a gente ainda tem um pouquinho de português, tá bom? Até já!